Olá, meus feras e minhas feras, tudo bom com vocês? Creio que sim. Sou o professor Márcio, professor de História, e voltamos aqui com o nosso canal, né? Nosso canal que tem como link hashtag Eu Amo Estudar. E como eu já disse nos vídeos anteriores, você pode fazer aqui desse canal o seu cursinho tão sonhado de preparação para as provas e vestibulares da vida por aí, ok? Nós voltamos hoje com a nossa aula de História. Nós vamos falar hoje de Revolução Industrial, tá? Nós vamos entender o que foi a Revolução Industrial através do seu conceito e através das suas características, ok? Fica aí conosco, se inscreva aí do canal, já vai dando um like aí, né? Ativa aí o sininho e preste atenção na aula. Você que vai iniciar seus estudos agora em 2020, principalmente você do 8º ano, ok? Primeiro, como já é de costume, de praxe, nós organizamos aqui no quadro o conceito de Revolução Industrial, né? O que foi a Revolução Industrial? Bom, foi um conjunto de mudanças e transformações que possibilitou grandes avanços tecnológicos e econômicos que aconteceram na Europa no século XVIII, tá? Esse é um dos conceitos de Revolução Industrial. Existem vários outros conceitos, como também foi um processo de grandes avanços tecnológicos que marcou o desenvolvimento industrial moderno, né? A indústria moderna foi marcada justamente pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial também foi responsável por grandes alterações no processo produtivo de mercadorias e nas relações trabalhistas da época. Porque a Revolução Industrial ela vem para criar uma dualidade: empresa de um lado, patrão de um lado e trabalhador do outro, que nesse período é chamado de proletário. Ok aí? Deu para entender? Bom, essas transformações estabeleceu a definitiva supremacia burguesa, ou seja, a classe burguesa que estava em ascensão na Inglaterra no final do século XVII para o início do século XVIII, na ordem econômica e política, ao mesmo tempo que acelerou o crescimento urbano através do êxodo rural e a formação da classe operária, como já disse, a formação da classe trabalhadora, tá? Originando assim a dualidade entre duas ideologias políticas, econômicas e sociais, que é, de um lado, a burguesia industrial e financeira, ou seja, de um lado o patrão, o empresário, aqueles que detinham o poder de produção, né, isso, os meios de produção, e do outro lado o proletariado, o trabalhador. Ok? Então são essas transformações que a Revolução Industrial vem trazer para a Europa no século XVIII. Ok? Deu para entender aí o conceito? Ok. Então vamos lá. Primeiro, depois do conceito, nós temos que entender o pioneirismo inglês. A palavra pioneiro quer dizer primeiro, primazia, onde aconteceu primeiro na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra? A Inglaterra tinha várias características para ser a nação, a potência, para primeiro gerar a Revolução Industrial. Em primeiro lugar, a Inglaterra era riquíssima de acúmulo de capitais. A Inglaterra tinha vários acúmulos de capitais, como consequente das grandes navegações, tá? Essas grandes navegações são aquelas viagens marítimas que vai causar a conquista de novas terras, de novas colônias. Consequentemente, com essas conquistas, a Inglaterra vai estabelecer tratados com países ibéricos, né? Espanha e Portugal, justamente para dividir essa riqueza que existia nessas colônias, nessas novas terras, ok? Então, em primeiro lugar, o que vai denotar a Inglaterra como primeira potência a gerar a Revolução Industrial é o acúmulo de capitais. Segundo, a mão de obra. A Inglaterra era riquíssima em mão de obra, ou seja, na questão na compra de escravos. Aqui, a lei de cercamento, a palavra cercamento já indica cercado, ou seja, proteção de terra, cercado de terras. Nessas terras tinha criação de ovelhas e, consequentemente, as suas lãs, que essa lã foi responsável e serviu
para a indústria têxtil, a indústrias de roupa, de tecido, tá? E depois o êxodo rural, como já falei, a chegada das máquinas, das indústrias no campo, fazendo com que as pessoas migrassem para as cidades, e aí acontecendo aí o êxodo rural e o crescimento urbano. Em terceiro lugar, a Inglaterra era riquíssima em matéria-prima, recursos naturais. Essas matérias-primas, esses recursos naturais, são oriundos justamente das novas terras conquistadas. E aqui nós temos como recurso natural a lã das ovelhas, não é isso? Que serviu para a indústria têxtil, o carvão mineral, que serviu para as máquinas, principalmente o trem a vapor, né? O primeiro trem, a primeira máquina a vapor, e o minério de ferro, que serviu para as fabricações de peças daquela época. Isso no sentido exterior, dentro da Inglaterra. No sentido interior, aliás, no sentido exterior, fora da Inglaterra. No sentido interior, dentro, nós temos aqui o algodão explorado justamente dessas colônias conquistadas, né? Em quarto lugar, nós temos aqui o sentimento de empreendedorismo, ou seja, o sentimento do inglês de empreender, tá? De inovar na situação da industrialização, primeira potência a ser industrializada, a criação da máquina a vapor, dando origem a essa industrialização, a esse movimento tão inovador lá na Europa. E por último, a dominação do capital, do capitalismo. Ok? Nós aqui deixamos aqui claro o conceito e o pioneirismo inglês, mas o pioneirismo inglês também tem outras características, como por exemplo, na Inglaterra possuía uma rica burguesia, tá, que ampliou seus poderes políticos e econômicos quando os senhores feudais não tinham interesse mais nas terras, e ali os burgueses tomaram posse dessa terra e ampliando aí seus poderes políticos e econômicos. O fato também do país possuir bastante zona do livre comércio, tá? O que era o livre comércio? Era uma espécie de um modelo de mercado no qual a troca de bens e serviços entre países não era afetada por restrições do Estado, ou seja, restrições, cobrar impostos, pagar impostos. Não, então já tem a palavra livre comércio, está livre para comercializar com outros países. Também entra aí as taxas alfandegárias, que a Inglaterra não era obrigada a pagar essas taxas, por isso a palavra livre comércio, tá? Terceiro, o êxodo rural, como eu já falei, fazendo com que os trabalhadores saíssem do campo para ampliar o crescimento urbano, tá? Porque as máquinas já estavam chegando no campo e ali estavam transformando o trabalho artesanal, manual, para as máquinas, tá? E possibilitando com que esses trabalhadores saíssem do campo e migrassem para as cidades. E por último, a sua localização privilegiada junto ao mar, tá? Porque nesse período a Inglaterra tinha um grande poderio naval, no sentido de marinha, ok? No sentido, era o maior exército marinho da Europa no século XVIII, era da Inglaterra, e também fala da pirataria, ou seja, dos roubos de navios em larga escala quando atravessavam os Atlânticos, tá? Por isso, diz a localização privilegiada junto ao mar, que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos.